Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A queima de combustíveis fósseis derivados do petróleo lança na atmosfera diversos poluentes. Os motores a diesel em alguns países são responsáveis pela emissão de anidrido sulfuroso SO2 e monóxido de carbono, que é o CO. Uma amostra de ar foi recolhida e detectou-se que ela continha 0,01 mol de anidrido sulfuroso SO2 e 0,05 mol de monóxido de carbono CO. Conclui-se que a massa em gramas de anidrido sulfuroso e o número de átomos de oxigênio presentes na amostra sejam... Bom, pessoal, ele quer primeiro o quê? Temos os dados aqui, tanto a constante de Avogadro, ou o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23, e os dados de massa de cada elemento. Carbono, 12 gramas por mol, oxigênio, 16, e enxofre, 32. Primeiramente, pessoal, o que ele pede? Vamos sublinhar aqui o que ele está pedindo. Ele quer saber a massa em gramas de anidrido sulfuroso. Então vamos calcular ela primeiramente. Anidrido sulfuroso, pessoal, não é o SO2? Então, primeiramente, a gente vai ter que fazer o quê? SO2. Eu tenho que calcular a massa molar dele. Ele não está me fornecendo a massa molar. Ele só está me fornecendo a fórmula molecular. Eu sei que eu tenho um enxofre, não tenho? Vezes, quanto pesa cada enxofre? Não pesa 32 gramas? Então, eu vou ter um total de 32 gramas. Oxigênio, eu não vou ter 2 oxigênios? Quanto cada um pesa? 16, não é? Então, 2 vezes 16, vou ter um total de 32. Somo 64. 32 mais 32, 64. Então, SO2 é 64 gramas por mol. Nós já temos um dado extremamente importante aí. Eu sei que 1 mol do meu composto de SO2, só estou falando do SO2, tá, pessoal? Eu não vou ter 64 gramas em... Qual foi a quantidade em mols de anidrido sulfuroso? Não foi 0,01? Se em 1 mol eu tenho 64, 0,01 mol, eu vou ter quanto? X. Regrinha de 3. 1 vezes x, x. 0,01 vezes 64. Quanto que vai me dar essa encrenca aqui, pessoal? Em gramas. Não vai me dar 0,01 vezes 64. Se a gente pegar a calculadora aí, vai dar quanto? 0,64 gramas de SO2. Então, a massa de anidrido sulfuroso acabamos de descobrir. Se eu não tenho, pessoal, calculadora, e é minha anotação científica, ou no caso aqui, as vírgulas depois da casa não tem 1, então eu só conto a quantidade de chegar até o número 1 e divido ele. No caso aqui, 0,01 é 1 dividido por 100, é a mesma coisa, pegar 64 e dividir por 100. Tá certo? Pessoal, agora ele está pedindo o quê? Número de átomos de oxigênio. Ele não pede a massa do CO, mas quando nós estamos falando, pessoal, vou pegar aqui a quantidade, ó. SO2, eu tenho quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu não tenho 2 mols de átomos? Então, eu tenho 2 mols de átomos de oxigênio. Certo? Então, se ele está me fornecendo 0,01 mol, eu vou ter o dobro disso. Para 1 mol de SO2, eu não vou ter 2 átomos de oxigênio? Não vou ter essa quantidade, porque eu tenho 2 aqui, ó. Cada mol que eu tenho, é só multiplicar, pegar e fazer a multiplicação aqui por 0,01. 2 vezes 0,01 vai me dar 0,02 mol.
O CO, pessoal, eu tenho quantos átomos de oxigênio? Eu tenho apenas um, porque toda vez que eu representar aqui, quando eu não tiver nenhum número, é como se fosse a representação do número 1. Tá legal? Então, eu não vou ter 1 mol de átomos de oxigênio. Quantos mols de monóxido de carbono eu tenho? Eu não vou ter 0,05, eu vou multiplicar por 0,05 mol. Daria para fazer minha regrinha de 3? Daria. 0,05 vezes 1 não vai me dar 0,05 mol? Então, qual que é a quantidade total de mols de átomo de oxigênio que eu tenho? Eu tenho 2 poluentes, monóxido de carbono e anidride sulfuroso. Ou gás sulfuroso também, a gente pode falar desse jeito. Eu faço a soma. E eu fazendo a soma, pessoal, ó, 0,02 mais 0,05, eu vou ter quanto? Eu não vou ter 0,07 mol de átomos de oxigênio, porque eu tenho que considerar todo o poluente. Então, eu descobri a quantidade de mol de átomos de oxigênio que foi jogado. Para que me serve essa constante de Avogadro? Pessoal, qualquer coisa de qualquer coisa. 1 mol de qualquer coisa, qual que é a constante de Avogadro? Não é 6 vezes 10 elevado a 23? É exatamente isso. Agora eu pego e faço exatamente isso daqui, ó. Só contando de oxigênio, tá? Então eu tenho 1 mol não equivale a 6 vezes 10 elevado a 23, 0,07 mol. Opa, falhou aqui. 0,07 mol. Eu vou ter quanto? Vamos colocar x aqui, ó. Regrinha de 3. 1 vezes x? X. Não vai ficar exatamente isso aqui, pessoal? X igual 0,07 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, vamos puxar para cá. Ó. Faça a conta. 0,07, pessoal, vezes 6 vai dar quanto? Pega a calculadora. 0,07 vezes 6. Não vai me dar 0,42 vezes 10 elevado a 23? Só que eu não posso deixar assim. Eu tenho que fazer o quê? Toda vez que eu tenho notação científica, eu tenho que deixar o meu primeiro número maior que 0 e não igual a 0. Então, a minha vírgula não está aqui, eu vou ter que andar uma vírgula para a direita. Andando uma vírgula para a direita, eu faço o que com o meu expoente? Não vai ficar assim, ó, 4,2 vezes 10 elevado a quanto? Eu subtraio meus expoentes. Se eu ando para a direita, a quantidade de casas, eu subtraio os expoentes. Então, se eu tenho 23, eu andei em uma casa, 23 menos 1, 22 mol, que ele estava um número, né? Então, eu tenho 4,2 vezes 10 elevado a 22 átomos de oxigênio. Tá certo, pessoal? Um exercício tranquilo, mas aí se a gente não tiver essa malandragem em relação de descobrir a quantidade de mol de átomo de cada poluente, lembrando que no anidride sulfuroso eu tenho 2 mols de átomo de oxigênio. Se eu tenho 0,01 mol, eu vou ter quantos mol de átomo de oxigênio? O dobro, 0,02. No monóxido de carbono eu tenho apenas 1. Tá certo, pessoal? Ah, e qual a alternativa correta, né? Já estava esquecendo. Alternativa C. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha com seus amigos, compartilha com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!